Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. A gente deve terminar o livro de Números, Deus permitindo, no primeiro domingo à noite de agosto. E na sequência, Deuteronômio. Vamos investir aí 6 mensagens, 7, talvez 8. 2 meses no máximo, e aí nós vamos encerrar todo o panorama de estudos no Pentateuco. E voltaremos para os Salmos por um tempo. Mas nesta noite, Números, nós vamos cobrir hoje à noite do capítulo 16 ao 19. Deixe sua Bíblia aberta nesse trecho, pois nós vamos caminhar através dele. E nesta noite eu quero pensar sobre rebelião. A Bíblia é um livro profundamente contracultural. A Bíblia não massageia o ego humano. A Bíblia fere o nosso ego. A Bíblia confronta nossas pressuposições. A Bíblia desmonta nossa prepotência. E no fundo a Bíblia expõe aquilo que a gente mais deseja esconder. Você se recorda do que fizeram Adão e Eva tão logo pecaram, se esconderam atrás de folhas e de árvores. A Bíblia expõe aquilo que a gente mais deseja esconder, o nosso pecado. Portanto, a Bíblia nos contesta. Opa, pera lá, o problema sou eu? Alguém certamente irá contra-argumentar. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, o problema fundamental é você, e sou eu. O que há de errado com o mundo começa dentro de nós. A sociedade está corrompida por causa do coração humano. O seu coração, o meu coração. O pecado é o verdadeiro caos, ou a causa mais fundamental de todo o caos. Em outras palavras, não somos tão bons quanto costumamos imaginar. Especialmente quando apontamos o dedo para os outros. Mas quem está dizendo isso? Quem diz isso? A própria Escritura. A palavra de Deus nos revela a verdade sobre Deus e sobre nós. Por exemplo, nós estamos numa jornada pelos livros de Moisés, nós já passamos por Gênesis, Êxodo, Levítico e agora estamos em Números. E no coração do livro de Números, na verdade como tema que percorre todo o Pentateuco, o tema que percorre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o tema central busca responder a seguinte pergunta: como pode um ser humano tão impuro e pecador aproximar-se de um Deus santo e puro e andar com Ele? Ou, em outra perspectiva, como pode um Deus absolutamente santo habitar no meio de um povo pecador sem consumir esse povo com a justiça dele? Essa é uma das questões centrais dos livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Veja, em Gênesis, nós lemos sobre a aliança que Deus, o Criador dos céus e da terra, fez com Abraão e seus descendentes. E como eles foram parar no Egito. Em Êxodo, nós contemplamos a redenção poderosa quando Deus resgata esse povo lá do Egito com um braço forte. E no centro dessa coleção está o livro de Levítico,
que traz para nós instruções sobre sacrifícios, nos traz leis cerimoniais, nos traz deveres sacerdotais, e no âmago de Levítico está as ordenanças para o dia da expiação, ocasião em que, uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos por detrás do véu para fazer expiação pelos pecados da nação. Levítico é, portanto, sobre a santidade de Deus e sobre o chamado para que o povo seja santo, como o próprio Senhor desse povo é santo. Não é por acaso, então, que o tabernáculo, e especialmente o sacerdócio, voltem a ocupar o centro das atenções no livro de Números que temos estudado juntos. Por exemplo, o grande pecado, a grande rebelião que estudaremos em Números capítulos 16, 17, 18 e 19, a grande rebelião, o grande pecado foi contra o sacerdócio estabelecido pelo próprio Deus. Os relatos históricos e as prescrições legais que leremos revelam algo essencial, a centralidade do sacerdócio na vida de Israel. Em outras palavras, Números de 16 a 19 deixa claro a necessidade inegociável de um mediador e de um sacrifício entre um Deus absolutamente santo e um povo profundamente pecador. E rejeitar essa verdade, rejeitar o caminho estabelecido pelo próprio Deus, seu sacerdócio, seu sacrifício, não é apenas um erro teológico, é rebelião espiritual. E esse é o veneno que contamina os capítulos que nós temos aqui diante de nós. Veja um resumo de Números do capítulo 16 ao 19. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. Capítulo 16, de 1 a 15. Nós temos a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E com eles, 250 líderes de Israel. Ainda no capítulo 16, do verso 16 até o final do capítulo, a intercessão de Moisés e Arão, que poupa Israel da destruição total. Rebelião e intercessão, capítulo 16. Ainda no 16, a partir do verso 41 até o 50, o povo se rebela. E o juízo do Senhor consome uma multidão. Você tem rebelião, você tem intercessão e você tem rebelião de novo. Povo de dura cerviz, capítulo 16. No capítulo 17, que é bem menor, tem apenas 13 versículos. O capítulo 16 tem 50 versículos. O capítulo 17 mostra Deus vindicando Arão. Não porque Arão fosse santo. Não havia santinho, nem Moisés. Veremos nos capítulos seguintes, se Deus permitir, no próximo domingo à noite, que o próprio Moisés, a ele foi negada a possibilidade de entrar na terra, por causa do seu próprio pecado. Deus, portanto, vindica Arão como o único sacerdote levítico, ou legítimo, porque esse foi o meio que Deus estabeleceu. E o povo não tinha o que se rebelar contra isso. Capítulo 18, do verso 1 ao verso 7, as responsabilidades dos sacerdotes e levitas vão ser redefinidas. Porque uma vez que tentaram rebelar contra o sacerdócio, capítulo 16, Deus preserva o sacerdócio, capítulo 17, no 18, ele não apenas redefine as responsabilidades dos sacerdotes e dos levitas, como também, a partir do verso 8 do capítulo 18, até o final, a provisão de Deus para o sustento dos sacerdotes e levitas.
E no capítulo 19 nós temos a prescrição de Deus para purificação e expiação dos pecados. Então visualize capítulo 16, 17, 18 e 19. No 16, a rebelião. Eles não querem esse caminho sacerdotal estabelecido por Deus. Pelo menos não querem esses que Deus mesmo estabeleceu. Não querem Arão, não querem Moisés. Capítulo 17, a vara de Arão floresce. E isso é a maneira de Deus legitimar diante deles o sacerdócio arônico. Capítulo 18, as responsabilidades são restabelecidas, redefinidas, reapresentadas no capítulo 18. E não só isso, Israel continuará dando seus dízimos e ofertas para sustentar o sacerdócio. E no capítulo 19, a purificação de Deus, a expiação dos pecados. Portanto, diante disso, a gente pode afirmar que nós temos aqui uma teologia completa do sacerdócio. A origem divina do sacerdócio, o caráter sagrado do sacerdócio, a função espiritual do sacerdócio e, acima de tudo, a missão expiatória do sacerdócio. Porque onde há pecado, precisa haver sacrifício. E onde há sacrifício, é necessário que haja um sacerdote. E não é o homem quem estabelece isso, é o próprio Deus. Rebelar-se contra isso é buscar justiça própria diante de Deus. Esse foi o maior pecado da rebelião de Corá. Em última instância, portanto, a rebelião de Israel, liderada por Corá, no capítulo 16, não foi apenas contra Moisés e Arão. O problema era mais profundo. A revolta de Corá não foi um ato isolado, mas a expressão de pecados entrelaçados: orgulho, inveja, ambição, ingratidão, desobediência, sobretudo rebelião contra Deus, insubmissão à palavra, aos decretos de Deus. É um problema trágico, é um problema profundamente instrutivo de como, preste atenção, como a insatisfação com o lugar que Deus nos deu e com o caminho que Ele estabeleceu para andarmos com Ele, a insatisfação com isso pode nos conduzir à destruição, a menos que seja tratada com temor, com quebrantamento e com fé na provisão do Senhor. Ah, meu povo, o que nós temos em Números 16, o que temos do capítulo 16 ao 19, não é, em primeiro lugar, um tratado sobre liderança bem-sucedida. É de causar náusea alguém pegar esses textos e tentar extrair deles apenas lições de liderança. Não foi para isso que esses capítulos foram escritos. Conquanto haja, sim, grandes lições de liderança, mas esse capítulo foi escrito não para ensinar sobre uma liderança bem-sucedida ou sobre como liderar pessoas difíceis. O que está diante de nós é muito mais sério. É sobre o problema do pecado e sobre a provisão do Senhor, justa, santa e misericórdia, para o perdão e a purificação de um povo pecador diante dele e que insiste em se rebelar contra ele. Portanto, não estamos tratando aqui, desculpe se eu tenho te desapontado, porque o que eu mais ouvi ao longo dos meus 30 e poucos anos como crente foram sermões em números, tentando ensinar lições de liderança. E talvez você chegou aqui, oba, agora nós vamos aprender. Desculpe se eu estou desapontando você, não apresentando a você técnicas ou estratégias de liderança. Porque o que Números traz para nós não é isso em primeiro lugar, em última instância. Nós estamos lidando aqui com realidades eternas, é questão de vida ou morte. E não apenas vida e morte físicas, mas de vida e morte eternas.
A rebelião de Corá, em essência, é uma rebelião contra Deus, contra a autoridade que Deus estabeleceu. Por isso que toda rebelião contra qualquer líder estabelecido, legitimamente estabelecido por Deus, é sim, em última instância, rebelião contra Deus. Ah, mas e se o líder, e se o pai, e se a mãe começarem a pecar, a falhar, a extrapolar seus limites? Há meios bíblicos de, em amor, se confrontar isso. Mas não é sobre isso que nós vamos tratar, porque não é sobre isso que trata este texto. Este texto fala da rebelião contra o caminho que Deus designou, é a tentativa de seguir a própria vontade do homem. O homem dizendo para Deus como ele quer estabelecer paz entre ele e Deus. É a tentativa humana de viver segundo o próprio coração. Essa é a rebelião de Corá. Trilhar seus próprios caminhos, e isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é sempre um caminho de morte. Mais adiante, neste mesmo livro, Moisés vai deixar claro contra quem de fato o povo estava se rebelando. Talvez você tenha achado exagero o que eu disse. Poxa, em última instância, toda rebelião contra líderes legitimamente estabelecidos é rebelião contra Deus. Espera aí, pastor, de onde o senhor está tirando isso? Por exemplo, Números 26, 9. Datã e Abirão, diz o texto, foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão. E com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Eles estão conspirando contra Moisés, eles estão conspirando contra Arão, eles estão conspirando contra o pastor de Israel, por assim dizer. Mas na verdade a rebelião era contra o Senhor. A Bíblia interpreta a Bíblia. O que à primeira vista parecia apenas um conflito de liderança, era na verdade uma afronta direta à santidade e à soberania de Deus. E é por isso que no progresso da revelação, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra uma advertência solene sobre esse tipo de rebelião aqui de Números 16. Abra na carta do apóstolo Judas, a penúltima carta, penúltimo livro da Bíblia. Na carta de Judas, o apóstolo escreve sobre os apóstatas. A gente já estudou essa carta aqui na igreja, está lá no nosso site, está lá no nosso canal no YouTube. Os Atos dos Apóstatas foi o tema, o título que demos à série de mensagens em Judas. Atos dos Apóstatas. Esses infiltrados na congregação do povo de Deus rejeitam a autoridade de Deus, causam divisões e seguem seus próprios desejos. Só eles sabem o que é certo, só eles têm a melhor ideia, só eles sabem a melhor maneira. Ah, síndrome de Corá. Entre os exemplos que Judas cita está a rebelião de Corá. Judas, versos 8 a 11. Leia comigo. Da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade, falando dos apóstatas dos dias de Judas, e de onde vinha a fonte de autoridade, com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam. Verso 10, tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos, e desse modo provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim. Quais são os passos de Caim? Caim não deu ouvidos à repreensão do Senhor. Caim, o pecado está batendo a porta, Caim. Cabe a você resisti-lo, o pecado jaz à porta. Esses dias eu estava pensando nesse texto, jaz à porta. Sabe o que quer dizer o verbo jazer? É ficar ali deitado,
Jazigo, vem de jazigo do cemitério, né? Jazigo, jazer é ficar ali deitado, mas é como uma fera deitada esperando a hora de atacar. O pecado está deitadinho, como uma serpente, esperando a hora de dar o bote. E Deus advertiu Caim, Caim não deu ouvidos, Caim abriu a porta. Esses rebeldes, os apóstatas dos dias de Judas, estavam seguindo os passos de Caim, resistindo, endurecendo o coração, como ouvimos hoje de manhã. Estudando Hebreus, capítulo 3, de 7 a 19. Enganam outros por dinheiro, como Balaão, que estudaremos ainda aqui em Números. E perecem em sua rebelião, como Corá. Veja, meu povo, Judas vai prosseguir e vai oferecer uma descrição vívida, perturbadora, do modo de agir dos falsos mestres. Você quer saber se o cara é de Deus mesmo? Não adianta ouvir a voz mansa e sonsa dele, não. Olha para a vida dele. Por isso que é perturbador, é assustador. Essa moda de influência. É assustador, porque você não conhece nada da vida da pessoa, nada. Ela põe ali um recorte. Você não anda com ela, você não come com ela, você não ouve o ronco dela, você não sabe os pontos fortes e fracos dela, você ouve a performance dela. É uma geração que ama performance. É a tragédia dessa geração. Esses falsos mestres não devem ser avaliados pela forma boa ou má como falam. Você tem que olhar para a vida deles e ver que tipo de fruto eles produzem. E olha o que Judas vai dizer. E fala para mim se dá para descobrir esse tipo de atitude se não for vivendo com alguém no contexto de uma igreja local. A vovó tinha razão. Você quer conhecer alguém? Coma um saco de sal junto. Demora. Tenta comer um saco de sal de uma vez. Demora comer um saco de sal. Judas 12. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam da ceia na igreja, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Ou seja, ninguém está enxergando o perigo que jaz submerso na vida dessa pessoa. Só o tempo vai revelar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, egoístas. Como é que você vai conhecer se alguém é assim, se você não convive com ela? Como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Você olha para o céu e se impressiona, olha o tamanho dessa nuvem, mas não cai uma gota d'água. Árvores no outono duplamente mortas, por quê? Cheias de folhas, mas não dão frutos e foram arrancadas pela raiz. São como ondas violentas, fazem barulho, sabe? Barulho. Mas na verdade espalham a espuma de seus atos vergonhosos. É só chegar perto que você vai descobrir. É só conviver um pouquinho que você vai descobrir. Estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Judas estava escrevendo não apenas sobre os apóstatas, ou sobre os apóstatas de hoje. Ele estava descrevendo para nós quem era Corá e todo o seu bando. Era nuvem sem chuva, era armadilha escondida, era árvore sem fruta. Esse tipo de gente é um perigo real, gente, é um veneno silencioso, é um juízo anunciado. Adolescente, como você deve amar e gostar dos seus pais e da sua mãe, e do seu pai, e do seu avô, e da sua igreja, e do seu pastor, e do seu povo, com quem você conhece.
Sim, um risco presente dentro da própria igreja a esse tipo de gente, mas vejamos se Judas está sendo justo com Corá, Datã, Abirão e os 250 líderes. Vamos ver se ele está sendo justo. Capítulo 16 de Números. Números começa no capítulo 16 com uma das mais dramáticas e perigosas rebeliões no deserto. E você tem que se lembrar que Números está contando a história de 40 anos. E são pouquíssimos os recortes dos 40 anos. Um influencer teria pegado os 40 anos do deserto e mostrado só os picos altos. E aí você chegaria na história de Moisés, que não entrou na terra prometida, adivinha, quem seria o vilão? Deus, que não deixou Moisés entrar. Como a Bíblia não trabalha com esse princípio, e por si só, e por ser assim, por revelar as coisas mais horríveis que todos nós esconderíamos, ela prova ser a verdade. Porque não é possível que não é verdade um livro como esse, mostrando uma história tão horrorosa como essa, e uma ação tão justa e incisiva de Deus. Olha o que acontece. Capítulo 16, verso 1. Corá, filho de Izar. Você entender, Izar era irmão de Amrão. Izar era pai de Corá. Amrão era pai de Arão e Moisés. Então, Corá é primo de Moisés, Miriam e Arão. É um problema de família, sério, que nunca foi resolvido, desde Gênesis 49. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, da tribo de Ruben, filho de Eliabe, Ion, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Ruben foi o primogênito que fez a maior caca, e Deus disse: você não vai ter o privilégio de um primogênito pelo que você fez. Ruben nunca engoliu isso, seus descendentes nunca engoliram isso. Os descendentes de Levi, o avô Levi era avô de Moisés, Levi era avô de Corá, de Miriam. Só que o pai de Corá era Izar. O irmão de Izar, Amrão, era pai de Arão e Moisés. A criatividade é um negócio impressionante. Então, esses homens, junto com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade, veja, não foi a ralé, não é mais o populacho, não é mais o povo das fronteiras, é o miolo, é o cerne da nação. Ou seja, se o diabo conseguisse fazer o que ele estava tentando fazer aqui, ele teria implodido a missão de Deus no deserto. Esses homens, membros importantes da comunidade, esses três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão, ou seja, o primo, e disseram: olha que situação, gente. Olha a audácia. Vocês foram longe demais. É provável que estivessem fazendo referência ao que lemos em Números 14, Números 13, o que nós estudamos na semana passada. Vocês foram longe demais. Mas foi o próprio Deus que agiu como agiu, não foi Moisés e nem Arão por iniciativa deles. A comunidade foi
Olha o que eles vão dizer, igualzinho a serpente no Éden. A serpente chega a Eva e diz, foi isso mesmo que Deus disse? Pega a palavra de Deus e distorce. Ô meu povo, cuidado com gente de fala mansa, sonsa, como dizia minha avó, sonsa. Pega a palavra de Deus e distorce. Você fala, bonito, vai, come desse fruto. Vai, otário. Entra nessa. Olha o que Corá vai dizer. A comunidade inteira foi consagrada pelo Senhor. A comunidade inteira é santa. Não é só vocês não, Moisés e Arão. O povo inteiro é santo. Havia verdade nisso. Sejam santos, porque eu sou santo. Mas o fato de todos serem santos não anulava o fato de que o sacerdócio pertencia a Arão e Moisés. Então eles vêm com a palavra de Deus, com essa história. Escuta, todo mundo aqui é santo, Moisés. Estou só querendo te lembrar. Então que história é essa de você ter primazia sobre a gente? Será que esse filme se repete? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores, amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado de verdade. Eu amo esse texto, porque nada como o tempo. Gente, o tempo é o melhor amigo da verdade. Eu já aprendi isso, 27 anos de ministério. Começa com muito mimimi, continua em amor, fazendo a coisa certa. O tempo é o melhor amigo da verdade. Moisés poderia ter querido resolver isso na hora. Chamado eles para um duelo, com a queda de braço. Fala, não, vamos dormir, vamos orar, amanhã, vamos resolver isso amanhã. Amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará a sua presença aqueles que Ele escolher. Você, Corá e todos os seus seguidores. Interessante isso. Até parece que eu estou com raiva de internet e Instagram. Pelo amor de Deus, não estou com raiva disso não. Mas eu não, como é que eu não vou falar? Olha, Deus não tem seguidores, Deus tem discípulos. Seguidor é rebelde. Você, Corá e todos os seus seguidores, preparem incensários. Amanhã, acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a Ele. Vocês levitas é que foram longe demais. Olha o que Moisés está dizendo. Corá, vocês já têm uma honra enorme em Israel. Vocês são levitas. Meu primo Corá, filho do tio Izar. Sabe o tio Izar? Vocês são levitas. Deus estabeleceu vocês assim, para cuidar das coisas do tabernáculo. Vocês são os diáconos. Contentem-se com isso. Agora, foi Deus quem escolheu os filhos do seu tio Arão. Foi Deus quem escolheu a mim e a Arão como sacerdotes sobre Israel, meu Deus. Vocês não estão contentes com o que Deus deu para vocês? Essa é a briga. E os filhos de Rúben? O que estão fazendo no buraco aqui? Nessa baderna? Volta lá em Gênesis 49. Olha o problema. O problema deles era contra a vontade de Deus. Eles não engoliram a vontade de Deus. Não engoliram. Gênesis 49. Nós temos Jacó proferindo a bênção aos seus 12 filhos. Capítulo 49, versículo 1, diz que Jacó diria o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão, nos anos, com os descendentes de vocês. Capítulo 49, verso 28, diz que o patriarca deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. E há 3 aspectos especialmente dignos de nota nas primeiras 3 bênçãos aqui em Gênesis 49. Rúben, o primogênito.
E lembra que tinha Rubenitas ali no meio dessa rebelião de Corá. Que história é essa de Moisés e Arão? Sabe aquele sujeito que nunca gostou do que Deus fez? Gente, eu vejo isso até hoje. Tem mais de 30 anos que eu sou crente. Quase 30 que eu já sou pastor. Como eu vejo irmão que às vezes não deu bem na vida. A culpa não é nem tanto dos outros. E ele nunca engole isso. A culpa foi do próprio Rubem. Rubem não recebeu o que não recebeu porque ele fez besteira. E ainda assim Deus foi gracioso. Porque olha que Rubem vai ouvir, Rubem 49:3, o primogênito. Rubem, você é meu filho mais velho, é minha força, o filho da minha juventude vigorosa, é o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso. Sua crista é muito alta, Rubem. Sua crista é muito alta. Impetuoso como uma enchente. Você explode. Você se ira. Sai derrubando tudo. E não será mais o primeiro. Ele nunca engoliu isso. Pois deitou-se em minha cama e desonrou meu leito conjugal. Se você ler a história em Gênesis 35:22, Rubem havia profanado a cama do pai quando deitou com Bila, a concubina de Jacó, a mãe de Dan e Naftali. Rubem se deitou com Bila e Deus diz através de Jacó: chega. Rubem nunca engoliu isso. Seus descendentes nunca engoliram isso. E prova é que na rebelião de Corá, você está lá, os netos, Datã e Abirão, Números 16:1, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Nunca engoliram isso. Levi agora, Gênesis 49:5-7. Olha o que Jacó vai dizer da tribo de Levi. Tribo de Levi é a tribo de Corá, ou Coré, e Arão e Moisés. Olha o que ele vai dizer, verso 5. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Gente, uma das coisas, quanto mais você lê isso, mais você se percebe do seguinte: a falta de domínio próprio é um problema muito sério para Deus. Ira é um problema muito sério para Deus. Justiça com as próprias mãos é um problema muito sério para Deus, porque foi isso que Simeão e Levi fizeram, como vocês vão se recordar agora. Suas armas são instrumentos de violência. Em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. O passatempo deles, deixar boi aleijado. Que situação. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó. Eu os dispersarei por todo Israel. Ou seja, Jacó amaldiçoa a ira de Simeão e Levi por causa daquele massacre que eles cometeram como vingança contra Siquém, após a irmã deles, Diná, ter sido violentada. E sem consultar o Senhor, eles tomaram a justiça em suas próprias mãos, enganaram os homens da cidade, mataram a espada, profanaram o pacto da aliança com violência cruel. Gênesis 34, e Deus disse: vocês não terão terra, vocês serão espalhados entre as tribos, e servirão como levitas, vocês descendentes de Levi, espalhados pelas tribos. Corá nunca engoliu isso. Corá nunca se contentou em ser diácono ou levita. Ele queria ser profeta como Moisés, sacerdote como Arão.
E Judá? Judá, Gênesis 49, 8. Jacó declara a Judá: seus irmãos o louvarão, todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Isso aqui aponta primeiro para Davi, e em última instância para o Messias Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, verso 5. Pois bem, o que é que a gente vê aqui em Gênesis 49? Olha como anos, séculos depois, essa história não foi engolida. Números 16. Judá receberia o trono e não Rúben, que por ser primogênito teria que talvez ser ele. Mas não, é Judá. Levi não receberia território próprio, seria espalhado entre as tribos como tribo sacerdotal, dedicada ao serviço do tabernáculo e depois do templo. E Rúben, o primogênito, ele perderia a primazia. Décadas depois, no deserto, esse pano de fundo ainda pesa. A rebelião em Números 16 não nasceu num vácuo. E aqui cabe uma aplicação. Não deixe diferenças crescerem aí no seu coração. Trate isso com Deus. Trate isso com Deus. Anos, séculos depois, primos brigando, Corá brigando com seus primos. E não é que Corá era qualquer um, não. Ele era um levita. Se você ler o livro de Números, nós já vimos isso, você vai descobrir que Deus já tinha estabelecido eles. Números 3, de 5 a 10. Datã e Abirão e Ion, por sua vez, vinham da tribo de Rúben. Eles, depois desse episódio aqui, a gente não ouve mais ouvir falar deles. Eles querem o sacerdócio para eles, eles querem do jeito deles, eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Verso 12. Antes disso, olha o que Moisés vai dizer para Corá, verso 8. Números 16, 8. Moisés falou novamente a Corá. Agora ouçam, levitas. Está lembrando eles, vocês são levitas, isso não basta para vocês? Vocês são servos na casa de Deus, isso não basta para vocês? Acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Será que não basta Deus ter feito vocês diáconos? Deus já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal. Ah, Corá, na verdade é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando, não é contra mim não. É contra a vontade de Deus, é contra o meio que o próprio Deus estabeleceu. Afinal, quem é Arão? Para vocês se queixarem dele, Arão é ninguém. Você se lembra do que Arão fez em Êxodo 32? Quem é Arão? Quem é Moisés? Nós somos ninguém. Mas foi Deus quem nos pôs nesse negócio. Foi Deus que me buscou lá no fundo do deserto. Eu apacentava ovelhas do meu sogro. Eu não busquei isso. Deus me buscou para isso. Acorda, Corá. Datã e Abirão ouve, versos 12. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Como eu já passei por isso, você tem que resolver o problema, aí você chama a ovelha para conversar, ela não retorna a ligação, ela não responde o WhatsApp. Mal falta de educação. Quantas vezes?
Aí eu, como sou filho de Adão também, dá vontade de dar joelhada. Aí eu falo, não, Deus, é seu, é ovelha sua. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam, não iremos. E ainda fala desaforo. O que eles vão ainda falar para Moisés? O que Moisés tem que escutar? Não basta você nos ter tirado do Egito? Ué, não foi Moisés não, foi Deus, você esqueceu? Não basta você ter nos tirado do Egito? Uma terra que produz leite e mel, meu Deus, com fartura. E agora você vai nos matar aqui nesse deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Só porque você, Arão, fala melhor do que a gente? Você quer ter moral sobre a gente? Só porque você consegue falar melhor, até do que Moisés? Moisés não sabe nem falar. Ô, meu povo, nada novo debaixo do sol. Porque até isso eu já escutei. Não estou falando de ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Lembra que eu já fui pastor antes, tá? Eu não comecei ontem, tá bom? Não basta você nos tirar do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto, agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? É claro que eles são autoridade sobre eles. Foi Deus quem pôs. Um pai é autoridade sobre filhos, sim. E você não tem que ter medo disso ou vergonha disso. Você, pai e mãe, são autoridades sobre filhos. Sim, eu sou autoridade sobre essa igreja. Sim. Não é imposição humana. Agora, tem jeito e jeito de exercer autoridade. E o problema aqui, com certeza, não era o jeito de Moisés exercer a autoridade. O problema era a dureza do coração deles. Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Você pode enganar o populacho. Você pode enganar o povão. A nós que temos uma instrução mais elevada que eles, você não engana não, Moisés. Até isso, pastor, ouve. Você engana o povo, a mim não, pastor. Não vem com essa conversa para mim, não. Como se eu e você fôssemos alguma coisa. Não iremos, não iremos. Aí aqui Moisés vai começar a perder a razão. E isso vai explodir lá no capítulo 20. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor, não aceites as ofertas de cereais deles. Uai, Moisés, quem és tu para dizer a Deus o que fazer? Não tomei deles nem sequer um jumento e jamais lhes fiz algum mal. Você tem razão, isso você nunca fez. Mas isso não te dá o direito de dizer a Deus que não os perdoe. E se Deus quiser perdoá-los? Moisés está começando a perder a cabeça. Mas curioso que o capítulo prossegue, e quem vai interceder pelo povo são os sacerdotes que o povo não quer sobre eles. Isso me lembra Jesus. O sumo sacerdote que foi rejeitado pelos homens, é quem de fato fez sacrifício por eles e intercede por eles. Percebe agora onde estava a gravidade desse problema? Porque isso aqui, negar o sacerdócio de Arão, negar o sacerdócio de Moisés, é negar o modo de Deus salvar, redimir, formar para si um povo. O texto fica pior, continua. Nós estamos nos detendo aqui no capítulo 16, porque os demais nós nem vamos ler. Então fique tranquilo. Mas verso 19, Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e Arão, afastem-se dessa comunidade, dessa congregação,
para que eu a destrua agora mesmo. Moisés, chega, agora é comigo. Moisés e Arão, porém, exerceram o sacerdócio, se colocaram entre Deus e os homens, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: ó Deus, Tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? Quer pegar alguém? Pegue Corá. Quer pegar alguém? Vai lá. Tadinho, ele está sendo sincero, eu que estou sendo sarcástico. Então, conforme a palavra de Moisés, ocorre um juízo extraordinário. A terra vai engolir esse povo, literalmente. A terra vai se abrir, vai engolir Corá, Datã, Abirão, todos os que estavam com eles, demonstrando de forma inequívoca que as pretensões deles eram falsas. Rebelião, na verdade, contra Deus. Versos 23 a 34. Olhe como termina isso. Verso 31. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens. Todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo que possuíam, desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu o grito deles. Imagina que coisa assustadora, gente. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. Ou seja, Deus puniu exemplarmente esses líderes rebeldes. A expectativa, portanto, era: o povo aprendeu a lição, correto? Só que não. Olha o verso 41, que tristeza. Olha a memória desse povo. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. E olha o que eles vão dizer agora. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Vocês mataram eles. Mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la, e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: afaste-se dessa comunidade, para que eu destrua ela agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar, acrescente incenso, leve-o para o meio da comunidade a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão, coloque-se entre Deus e os homens. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-se, olha aqui, olha a obra de Cristo aqui. Colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Ironicamente, o sacerdote que eles recusaram foi o que intercedeu por eles e os salvou. É ainda assim com Jesus. Capítulo 17, a gente não precisa ler, mas é Deus dizendo que faria florescer e fez florescer o cajado, a vara
de Arão, demonstrando que ele é sim o sacerdote escolhido por Deus, o descendente, os descendentes deles e assim por diante. No capítulo 18, Deus vai confirmar isso ainda de forma mais clara, vai dizer que eles deveriam continuar ofertando para o sustento do sacerdócio. E no capítulo 19, Deus vai estabelecer o sacrifício da novilha vermelha. E é muito interessante porque o texto que o Orlando escolheu para a nossa liturgia hoje à noite, Hebreus 9, quando fala da cinza da novilha e da água viva, ele está tirando aqui de Números 19. Porque Moisés aqui usa um jogo de palavras interessante. A cinza da novilha queimada pelo pecado, de repente no hebraico não é mais cinza, é uma pena que a maioria das versões não coloca como tinha que ser, porque vai dizer que é pó. O pó da novilha morta é jogado sobre a água viva, para que haja purificação pelo pecado. Meu povo, terminando, somente por meio do sacerdócio de Cristo. É por isso que esse episódio aqui é triste, é feio. Porque o que é que Arão e Moisés estavam sofrendo? A injustiça do povo. Um povo que queria seu próprio caminho, um povo que queria do seu próprio jeito, um povo que culpava Deus por tê-los lhe dado esse líder que não fazia o que eles queriam ser seus próprios sacerdotes. Não queremos ninguém sobre nós. Ah, é? Se não for Moisés e Arão, quem será? Você, Corá. É isso. O pecado desse povo é o pecado que os homens ainda cometem contra Deus hoje. O pecado de dizer, não há e não precisa haver mediador entre Deus e eu. Eu faço a minha própria justiça. Eu me justifico diante de Deus. Eu apresento meus atos de justiça a Deus. Eu faço bem para as pessoas. Eu não mato. Eu não roubo. Eu não faço mal a ninguém. Percebe? É o mesmo pecado de Corá. É negar o sacerdote, o sumo sacerdote estabelecido por Deus Jesus Cristo. Como Paulo entendeu em 1 Timóteo 2, de 5 a 9, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E Ele deu a vida para comprar a liberdade de todos. Meu povo, a lição é muito clara, o ser humano não pode se apresentar diante de Deus por conta própria. Porque o seu pecado é profundo demais e a santidade de Deus é gloriosa demais. Apresentar-se sozinho diante de Deus, ou do seu próprio modo, como Corá, Datã, Abirão e os líderes que o seguiram queriam, é rebelião não contra Moisés, é contra Deus, os caminhos de Deus, os decretos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Deixar que questões pessoais no seu coração, mal resolvidas, faça você pensar que você tem direito de dizer o que é justo, é uma rebelião contra Deus. Porque não cai um pardal de uma árvore sem que Deus diga, assim seja. E se você for honesta ou honesto bastante, você vai perceber que você não é assim tão santo, que você não é assim tão merecedor. Tudo bem que parece que Deus foi duro demais com Rúben, com Levi, com Simeão. Já que o próprio Judá, olha o pecado de Judá, olha o que Judá fez. A história de Judá está longe de ser bonita. E por que Deus fez isso com Judá? Paulo vai tratar desse dilema em Romanos 9. Quem é o barro para dizer para o oleiro o que ele tem que fazer? Deus é justo, soberanamente justo, soberanamente gracioso.
E se Ele escolher te salvar, você vai cair em si em algum momento, e talvez seja esta noite. E você vai dizer: meu Deus, parece que faz todo sentido o que esse pastor está dizendo. Parece que de fato a vida inteira eu quis me aproximar de Deus do meu jeito. Eu fui um dos que se rebelou como Corá. Eu não aceitava o sacerdócio de Jesus sobre a minha vida. Eu não aceitava o ofício profético de Jesus sobre a minha vida. Porque outra coisa curiosa, os comentaristas vão dizer, em Números 18, não vai falar tanto de Moisés como sacerdote, vai destacar mais o sacerdócio de Arão. E aí o John Selhammer diz assim, é como se Deus já estivesse mostrando para nós Moisés como rei sobre eles, Moisés como profeta sobre eles, Arão como sacerdote sobre eles. Então, quando eles negam Arão e quando eles negam Moisés, eles estavam negando os ofícios de Deus estabelecidos sobre eles, o ofício de rei, de profeta e de sacerdote. O rei Moisés, o profeta Moisés, que fala de Deus para eles, o sacerdote Arão. E a gente faz isso até hoje. Você nega o ofício profético de Cristo quando você diz: o que está escrito na Bíblia sobre isso é muito radical demais, isso aqui é coisa de homens, eu não quero ouvir isso. Isso é negar o ofício profético de Cristo. Não, eu não quero que ninguém tenha soberania sobre a minha vida, eu não quero esse Jesus sendo o meu rei. É a rebelião de Corá. Não, eu não quero essa história aí de morreu na cruz, sangue, foi sepultado e ressuscitou, isso aí, eu não acredito nisso não, isso é rebelião de Corá. Escolher para si um profeta, escolher para si um rei, escolher para si um sacerdote, é a rebelião de Corá. Escolher para si a forma como você quer que Deus fale com você, é a rebelião de Corá. Não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, é a rebelião de Corá. E só há uma maneira de você se ver livre dessa justa maldição, é curvar-se em arrependimento e fé. Porque o problema de Israel, veja, não eram suas circunstâncias. O problema de Israel não é porque eles estavam no deserto e faltava água. Quando eles estiveram no Egito, eles reclamaram e agora estavam querendo voltar para lá. O problema de Israel não eram suas circunstâncias desfavoráveis, era o coração incrédulo. O seu problema não são suas circunstâncias, é o seu coração. Comida melhor não fez aquele povo crer. Uma terra que mana verdadeiramente leite e mel não os fez crer. Eles viram com os próprios olhos o tamanho dos cachos das uvas, dos frutos, e disseram: não queremos. Portanto, o problema deles não é que não tinham uma terra melhor, não é que não tinham uma comida melhor, não é que eles queriam roupas melhores. Eles eram incrédulos. Eles queriam estabelecer sobre eles mesmos o tipo de autoridade que eles seguiriam, o tipo de meio de se achegar a Deus. Não seja como eles, não seja dos que se rebela como Corá. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo foram em favor de todos quantos creem. Se você crê em Jesus, a mesa do Senhor é para você. Ele te convida a sentar, cear e desfrutar da companhia dEle, da comunhão com Ele. Oremos. Ó Deus, que tristeza a história de Corá e de Datã e de Abirão.
e desses 250 líderes e, de fato, de todo Israel que os seguem. Ó Deus, como é feia a história do pecado. Ó Pai, como é fácil nos vermos nessa história, como somos propensos à rebelião de Corá. Como somos propensos a dizer não para a sua autoridade sobre nós, seu reinado sobre nós, sua palavra sobre nós. Cristo, como único mediador entre Deus e os homens. Ó Deus, livra-nos, livra cada um dos que me ouve da maldição de Corá, da autossuficiência, da rebeldia, da contenda, da justiça própria, do rancor não tratado, não curado. Séculos e séculos os rubenitas remoendo o que nunca engoliram. Ó Pai, séculos e séculos os levitas brigando entre eles. Séculos e séculos se revoltando contra a supremacia de Judá, que nada mais é do que a demonstração da sua soberana eleição. Ó Deus, livra-nos, como é fácil para nós cair nos mesmos erros. Se há alguém nesta noite aqui com o coração rancoroso, triste, cura esse coração, Pai. Traga arrependimento, coloque fé. Que possamos todos nos submeter debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo certo o Senhor nos exalte. A tua vontade jamais será diferente de boa, perfeita e agradável, jamais. Sua vontade para nós é boa, ela é perfeita, ela é agradável em Cristo Jesus para nós. Se há algum homem, mulher, pequeno, velho, grande, novo, quem for, ouvindo estas palavras, mas que ainda não se curvou a Jesus Cristo, que seja hoje, que seja agora, que não endureça o coração como na rebelião de Corá. Ó Deus, louvado seja o nome do Rei Jesus, do profeta Jesus, do sumo sacerdote Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça de Cristo Jesus e o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito, estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.